Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que nos envolve neste momento, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que retornamos ao Portal da Luz agora, com a tarefa de, mais uma vez, refletirmos sobre as preciosas lições do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e como bem disse meu pai, num dia tão especial, em que nos chama a democracia a responsabilidade de depositarmos na urna um voto honesto, um voto sincero, um voto com muito amor, né? E que seja feita a vontade de Deus, né? Que o melhor aconteça para todos nós. Bom, hoje nós estamos aqui para tratar de um tema que, de certa forma, esse momento de exercício da democracia nos motivou a falar sobre esse tema. Inclusive, ao longo dessas semanas em que nós convivemos com propaganda eleitoral, com muitos discursos, e todo dia pela manhã, ao conduzir as filhas à escola, eu tenho por hábito ligar o rádio até mesmo para incentivá-las a ouvir notícias, a refletir sobre o dia a dia, porque às vezes elas ficam tão alienadas, né, no dia a dia com outras coisas que se esquecem dessa questão do exercício da cidadania. E eu, de certa forma, proporcionei momentos de tortura, né? Porque é justamente o horário que eu as conduzia na escola, é o horário eleitoral, né? E eu deixava lá sintonizado para elas ouvirem as propostas dos nossos candidatos, né? E, pasmem, né? Algumas delas, assim, causam espanto, né? Não só pela questão da pessoa, ela vestir uma máscara, colocar assim palavras e promessas que soam tanto quanto desconexas com a realidade, mas também até mesmo por incompetência de matéria, né? Eu, em determinado momento lá que um candidato lá ao cargo estadual, ele fez uma promessa. E eu virei, parei, desliguei o rádio naquela hora e falei com as duas filhas, olha só como às vezes a nossa ignorância nos faz crer em algo que é impossível, porque esse candidato está fazendo uma promessa que sequer é competência da matéria que lhe cabe. Era um cargo de deputado estadual, prometendo algo que era da esfera federal. Então, olha só até onde vai a capacidade de falsear a verdade a fim de satisfazer um interesse pessoal, né? E isso me chamou a atenção, e hoje o tema, então, a gente vai tentar falar sobre esse desvio de personalidade. O que leva a isso, quais são as consequências disso, e a gente se inspirou, então, nesse momento para falar sobre esse tema. Então, eu peço licença, eu já vou introduzir aqui, eu achei esse videozinho aqui que eu achei bem oportuno, e aí depois, no final do videozinho, que eu vou começar agora, depois eu vou perguntar se alguém chegou a encontrar ou ouvir um candidato mais ou menos deste daí que eu vou apresentar. Só por informação, esse nome de candidato é fictício, e o número que aparece lá da legenda é um número que não existe. Eu tive até o cuidado de entrar lá no TSE para ver se essa legenda era verdadeira ou não. Não existe esse número, então eu fiquei tranquilo, não estou fazendo propaganda nem antipropaganda para ninguém, tá bom? Vamos prestar atenção nesse sério candidato. Chega de sofrimento, meu povo, doença, miséria, desgraça, ninguém aguenta mais. Se eu tiver o seu voto, eu prometo acabar com a raiz de todas as mazelas humanas, o livre-arbítrio. Pois é, segundo a lei de ação e reação que eu pretendo revogar quando tiver com a caneta na mão, adivinha quem é o responsável por tudo de ruim que acontece contigo? Você! E veja como essa lei é ardilosa. Eles te dão a liberdade de escolha, inclusive de errar. E se você erra, adivinha quem tem que reparar o erro? Você! Ardilosos! Mas calma, se eleito eu prometo acabar com essa pouca vergonha, esse peso que jogaram nas nossas costas, o peso da escolha, porque sem livre-arbítrio você não é mais responsável por nada. Então você pode aí sim botar a culpa em Deus, botar a culpa no azar, no destino. Seremos como fantoches, sem personalidade, mas em paz, como títeres na mão de Deus, que é perfeito. Veja como é simples. Mas a oposição já deve estar berrando. Mas sem a capacidade de errar, como o homem vai evoluir? Mas para que serve então a inteligência humana se o homem é guiado pelos seus atos, pela fatalidade, pelo destino? Balela! Vamos comigo, meu povo! Contra o livre-arbítrio, contra a lei de ação e reação, vote Camilo Brandão 53.
outro canal. Bom, alguém chegou a ver promessas desse tipo? Prometo acabar com o livre-arbítrio e no meu primeiro ato revogar a lei de ação e reação, de causa e efeito. Olha, confesso que se eu procurar é capaz de achar algo parecido, né? Mas olha, onde chego, né? É uma comédia aí, mas é um alerta, né? Você chega a falsear a verdade de um tal ponto que não vou ficar surpreso se um dia eu achar alguma propaganda e achar o Camilo Brandão aí como candidato, né? Jesus, nos seus ensinamentos preciosos, ele, em determinado momento, está lá registrado no Evangelho de Mateus, ele solta essa máxima aqui, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ora, o que está querendo dizer com isso, né? Será que eu preciso ficar fazendo promessas, ficar jurando para mostrar a minha autenticidade, a minha coerência? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando ele chega nesse versículo, antes ele fez algumas considerações, né? Mas o que Jesus pede de nós? Coerência, autenticidade. Sim, sim, não, não. Não precisa ficar divagando mais que isso. A nossa postura tem que retratar essa nossa palavra, mas é uma palavra no sentido mais amplo. É o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Porque não adianta nada, né? A gente vem como ovelhinhas, conduzidos pelo bom pastor, né? Temos Jesus, o nosso modelo e guia, a nos conduzir, mas será que isso reflete a nossa realidade? Será que, quando estamos aqui na casa espírita, ouvindo as preleções, quantos de nós aqui não vêm mais de um dia na semana, frequenta grupos de estudo e estudam com profundidade os ensinos de Jesus? E o que acontece, uma vez aprendido, conscientizados que ficamos desses ensinamentos, o que acontece? Será que isso aí se transforma em realidade? Ou a hora que a gente sai daqui, a gente veste a nossa máscara, a nossa fantasia, quando ninguém está vendo, a gente se transforma em outra personalidade e age já com as promessas lá do Camilo Brandão, por exemplo, né? Infelizmente, às vezes é isso que a gente encontra no nosso dia a dia. E é exatamente recuperando a lição do Evangelho que nós vamos começar a refletir sobre o porquê que isso acontece, né? Então, como eu disse, antes de chegar naquela máxima do versículo 37, Jesus nos lembra o que era dito lá no Antigo Testamento acerca desse comportamento de pronunciar a verdade, falar alguma coisa, e tinha esse alerta. Olha, lá no Antigo Testamento, outrossim ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Ou seja, não perjurar é o quê? É quebrar um juramento. Então, não quebre os seus juramentos, cumpra-os. Aí Jesus vem e faz essas seguintes afirmações: olha, na verdade, não é questão de quebrar juramento, você não tem nem que jurar. Eu vos digo que não precisa jurar nem por Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por santo, nem por mãe, nem por pai. Quantos de nós, para querer afirmar alguma coisa, não, é isso sim, eu juro por Deus, eu juro pela minha santa mãezinha que Deus aguarde, eu juro pelos meus filhos. Jesus vem e adverte: olha, não é isso não. Não é esse juramento que vai dar a autenticidade e o valor e a verdade às suas palavras. Não é isso não. Eu quero que seja a sua palavra, o seu falar, o seu sentir, o seu pensar, o seu agir, sim, sim, não, não. Porque tudo que desvirtuar esse sim, sim, não, não, é coisa atrelada ao desvio da conduta no bem.
Eu quero que vocês sejam autênticos, coerentes com aquilo que vocês sabem, o que vocês pensam, o que vocês sentem, tudo tem que refletir na sua ação. Né? Bom, mas se há esse juramento, há essa vamos dizer assim, maculação da verdade, por que isso acontece? Porque se a gente conhece a verdade, já está a caminho de um mundo de regeneração, onde se espera que aqui estejam espíritos um pouco mais esclarecidos, por que a gente ainda tem infelizmente, esse mau hábito de falsear a verdade? Né? E olha, nada é por acaso. Né? O Domingos começou a exposição da manhã com uma canção homenageando Chico. E quais eram as características desse benfeitor? Né? Quando humilhado, ele devolvia com o quê? Com amor, carinho. Ele tinha personalidade. É exatamente isso. Não combinamos nada, mas um exemplo clássico do o que ele pregava, e não estamos falando de Chico, não preciso nem falar, eu ia falar de Jesus, mas como ele trouxe Chico, não preciso ir tão longe. Né? O que ele falava, o que ele escrevia, o que ele psicografava, era aquilo que ele vivia, efetivamente aquilo que ele vivia. E por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente, infelizmente, não tem essa mesma postura? Né? E aí Joana de Ângeles, ela nos ajuda a compreender esse comportamento. E aí ela vai resgatar um conceito que o jovem que fez a leitura aqui trouxe com grande propriedade, o porquê desse comportamento. Então, nessa obra aqui, que faz parte da coleção de estudos psicológicos da Joana, a obra Vida, Desafios e Soluções, no 3º capítulo, que trata sobre exatamente as inseguranças humanas, um dos tópicos, o título é Necessidade da Mentira. Necessidade da Mentira. Ela transcorre lá em 3, 4 laudas, o porquê desse comportamento. E eu extraí esse trecho aqui, que eu acho interessantíssimo para a reflexão. Por que esse comportamento, como Camilo Brandão e como muitos de nós aqui, às vezes, nos posicionamos? Olha, diz a benfeitora que os conflitos da personalidade induzem ao comportamento da fantasia, em fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente um verdadeiro fardo que não gosta de enfrentar. Lembra o jovem, o medo, né? O medo. As coisas e os acontecimentos para ele devem ser coloridos e sempre bons. Assim, quando não ocorre o que é o normal, apresenta-se-lhe assustador, parecendo ameaçar-lhe a paz e levando-o ao mecanismo da falsificação do acontecimento. Então ela falou de uma forma mais assim elaborada. Em resumo, o que nos leva a fazer esse tipo de coisa, que é falsear a verdade, os acontecimentos, fazer aquilo que na verdade não é o verdadeiro. Resumidamente, aí vai a palavra do meu pai aqui: falta da coragem. A coragem para enfrentar a lei de causa e efeito, que ia ser revogada lá se votasse lá no Camilo Brandão. Né? Falta da coragem. Por quê? Porque o espírito fraco ainda, ele não gosta de enfrentar o preço cobrado pelas suas ações. Ele não gosta de enfrentar a lei de causa e efeito. Por quê? Porque isso lhe afasta dos coloridos de sempre, dos bons resultados. Então, o espírito ainda imperfeito, muito apegado à personalidade temporária deste mundo material, ele dá muito valor a essas coisas materiais. E julga ele que o comportamento, mesmo falseado, lhe é vantajoso,
Por quê? Porque ele vai gozar de benefícios aqui, neste mundo, neste orbe, nessa personalidade temporária, nesse mundo material. Então, ele acha que, olha, é vantajoso eu, às vezes, ocultar a verdade, falsear essa verdade, porque eu vou ter esse benefício, e esse benefício é o que me completa neste mundo tão material ainda. Eu quero fugir das responsabilidades. Eu quero me afastar desse comprometimento com a lei de causa e efeito, e eu quero usufruir daquilo que hoje me faz bem, que é essa vivência material, ou seja, a prevalência da matéria sobre o espírito, né? Ora, então aí, olha, vamos guardar bem essa questão da personalidade, que ela vai ser recorrente na nossa reflexão da manhã. Lá na obra Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, quando ele analisa esse trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, do 33 ao 37, ele resgata essa tendência que o povo israelita tinha de jurar para você atestar aquilo que você falava. Olha só a informação que ele nos traz, né? Que os israelitas, eles tinham essa fórmula estereotipada de juramento que eram muito frequentes. Juravam por Deus, pelo templo, pelo céu. E aí, por que surgiu essa questão de jurar? Porque não basta você falsear a verdade, você tinha que falsear e ainda jurar. Para quê? Olha lá, ó, o juramento foi criado pelo vício da personalidade. Olha ela aqui de novo, a personalidade. Que quer sempre enganar com astúcias para tirar vantagens terrenas. Foram então inventadas as fórmulas que pudessem garantir a lealdade das palavras. No entanto, até mesmo isso foi e é desvirtuado pela falsidade. Daí, o aviso lógico e certo de Jesus: tudo o que não é lealdade e veracidade provém do mal, isto é, exatamente da matéria que prende o espírito na personalidade transitória. Ou seja, o juramento surge com o intuito de dar chancela a uma mentira, a uma falsidade. Então, olha, enquanto eu falo, né, eu vou revogar a lei de ação e reação, é uma coisa. Agora, eu juro por Deus que vou revogar a lei de ação e reação de causa e efeito. Isso quer dar mais veracidade a essa falácia. Então, é um artifício que vem lá dos tempos antigos para que seja referendada aquela minha postura. E quantos de nós não agimos da mesma forma, né? Utilizamos ainda do juramento. E é por isso que Jesus, antes de expedir essa máxima, seja o seu falar sim, sim, não, não, ele traz à lembrança essa questão do juramento. Fala, olha, não adianta, juramento não tem valor, não tem peso, não tem nada, porque nos destaques lá dos versículos, lembra, não jure por Deus, porque Deus está muito longe disso. Está muito longe disso, nem pela terra, e sequer por você mesmo, porque a sua vida, inclusive, não foi você que criou, Deus que criou, nem isso lhe pertence, né? Então você não tem autoridade moral para jurar por nada e por ninguém. A autoridade sua está intimamente relacionada com a sua conduta. Você que constrói isso, por isso o seu sim, sim, o seu não, não. Não é um juramento que vai referendar, que vai dar autenticidade àquilo que você disse, que o que você falou. É a sua atitude, é a sua ação. É isso que vai dizer efetivamente se a sua palavra tem ou não valor. Olha, isso é muito importante porque, olha, quando ele destaca que, quando a gente desvirtua a verdade, a gente está querendo garantir as vantagens terrenas, como eu disse anteriormente, a gente está com foco nessa passagem transitória aqui. Só
só se justifica, entre aspas, esse falseamento para obter vantagem. Não tem outra razão. Por que é que você altera uma verdade se não for para tirar vantagem? E se você age assim, o que você está efetivamente dando mais valor? Isso, essa personalidade transitória aqui, agora. Nós tivemos inúmeras personalidades nas nossas existências temporárias. Nós somos aqui um palete de personalidades que a doutrina nos ensina. As oportunidades reencarnatórias existem justamente para a gente, analisando esses nossos comportamentos ao longo das nossas experiências terrenas, o que me cabe melhorar? O que eu tenho que melhorar para que eu adquira a personalidade verdadeira, a personalidade autêntica, que é baseada nesta coerência entre o sentir, o agir e o pensar. A personalidade refletida no Cristo. Porque Jesus é o nosso modelo e guia, como eu disse lá no começo, e Ele em todos os momentos, assim como o Chico na canção dita pelo Domingos, também em todos os momentos que teve a oportunidade de dizer o sim, sim, o não, não, Ele o fez. Até naqueles momentos em que estava em risco a sua existência. Ele manteve a coerência entre os valores pregados e a sua ação. Lembremos na passagem, por exemplo, de Jesus, quando lhe foi apresentada a mulher adúltera. Olha a sabedoria, a autenticidade, a personalidade de Jesus naquela situação. Jesus veio como a segunda revelação, o Messias, trazer aquela verdade, e como ele mesmo disse, não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Havia um dispositivo na lei antiga que a mulher pega em adultério poderia ser apedrejada. Aqueles que queriam confrontar a divindade do Cristo, sabendo dessa disposição e sabendo aquilo que ele pronunciava do amor ao próximo, do perdoar os inimigos, esta é uma oportunidade de colocar em xeque essa criatura aí. E levam a mulher adúltera para o julgamento do Cristo. Ele, será que poderia assinar embaixo da lei existente e falar, não, ela foi pega em adultério? O que diz na lei? É para apedrejar? Então, apedreja. Se ele tomasse essa postura, ele ia justamente agir em conformidade com o que estava posto na lei, porém, ele ia o quê? Falsear tudo aquilo que ele tinha vivenciado e falado até agora. Como que ele se mantém no sim, sim, não, não, numa situação dessa? É exatamente a personalidade divina daquela criatura que já lhe proporcionava condições de nem nessas situações ter que falsear a sua verdade. Porque a sabedoria do Cristo soube dizer o sim, sim, o não, não, sem ferir, inclusive, vamos dizer assim, o valor, a consciência de cada um que estava lá. Porque assim que ela é trazida para o pronunciamento do Cristo, ele, em nenhum momento, ele pega e fala que a lei está errada, que quem escreveu aquela lei não sabia de nada sobre o que é Deus, o que é lei, e estava errada a lei, então não era para apedrejar. Não. Ele não pôs por terra todo um valor construído até aquele momento que ia gerar o maior fuzuê e colocar em risco até a sua missão. Por outro lado, ele veio com a proposta de amor, de perdão, que também não poderia ser derrogada, sob pena de todos aqueles que o seguiram até agora. Falaram, até agora ele fala que tem que perdoar, amar, e agora ele vai lá e deixa apedrejar? O que ele faz? Ele chama a responsabilidade para o próximo. Falou, tudo bem, está escrito na lei que é para apedrejar, ótimo. Só que por trás desse, está autorizado a apedrejar, por trás disso aí, tem uma responsabilidade
muito maior, que era do conhecimento daquela população também, a capacidade de julgar, aqueles que tinham esse poder de julgar, eles tinham que ter uma autoridade por trás disso. E agora Jesus busca uma nova dimensão da autoridade, que é a autoridade moral, muito maior que a autoridade humana, simplesmente escrita. Ele pega e devolve. Sim, é para apedrejar o que está escrito na lei. Pois então, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, nunca errou. Poxa, ele manteve o seu sim, sim, seu não, não, os seus valores, não causou tumulto, trouxe a reflexão para aquele povo que, minutos após, ao olhar novamente para a mulher, ela estava sozinha, mas olha só, a sua postura não chancelou a conduta equivocada da mulher. Simplesmente, ele a alerta, olha, cadê aqueles que queriam te condenar? Então, se eles não estão mais aqui, nem sou eu que vou te condenar. Porém, vá, não peques mais. O sim, sim, o não, não do Cristo, de maneira a estar em harmonia com tudo aquilo que ele ensinou e vivenciava, em todas as condutas dele estava presente, sem causar o que? Espanto, escândalo. E é isso que ele pede de nós, né? Bom, então, por que fazemos? Por conta dessa falta de coragem nossa em enfrentar as nossas responsabilidades. Então, com isso, com essa passagem, Jesus, sinteticamente, ele nos pede as advertências trazidas. Primeiro, coerência. Coerência. Então, se eu já tenho em mim a convicção que sou um espírito imortal, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que essa passagem é uma passagem transitória, necessária para experimentar as minhas virtudes e me ajudar a combater os meus vícios. Ora, se eu já tenho tudo isso consolidado em mim, todas as minhas ações devem ir ao encontro de condutas que me ajudem a conquistar aquela felicidade futura que depende das minhas atitudes no bem. Coerência. Aquilo que eu já sei, aquilo que eu ponho em prática. Mas também tem uma outra advertência aí também. O fato de sim, sim, não, não, muitos, quando leem esse versículo, confundem essa afirmação do Cristo com o que hoje se discute, personalidade forte, porque muitos entendem que Jesus estaria autorizando a você ser grosseiro, falar, não, é o seguinte, eu sou fiel aos meus valores, então o que eu digo é isso e acabou, morreu o assunto. Não foi isso que Jesus disse com o sim, sim, não, não. Porque aquele que age dessa forma, falando, justificando, eu falo isso, eu faço isso, porque eu tenho uma personalidade forte, ele pode substituir essa personalidade forte por, não, eu faço isso, não, porque eu sou orgulhoso. Há uma diferença muito grande entre ser autêntico, ser coerente, do ser orgulhoso. E aí, nós temos também uma preciosa lição de Emmanuel, que está lá no livro Consolador, na questão 211, onde ele trata exatamente desta questão da personalidade. Porque muitos confundem aquela personalidade forte com a coerência e autenticidade que Jesus determinou naquela sua passagem. Olha, Emmanuel, na resposta a essa pergunta, como compreender a noção de personalidade, eu destaquei alguns trechos da resposta que não tanto quanto longa, mas olha a confusão que se faz, né? Hoje, muitos de nós entendem essa ter personalidade, não, eu tenho personalidade, como possuir um espírito de rebeldia e de contradição. Estamos sempre prontos aí a criticar os outros. Também temos essa falsa ideia de personalidade, que é que o homem deve sair aí buscando as posições de notoriedade em falsos triunfos. E aí a realidade. O que é a personalidade que se busca nesse sim, sim, não, não? Olha,
a gente não se lembra que essa personalidade tem que estar alicerçada na humildade e na renúncia para a edificação pessoal do homem. Porque quando eu digo sim, sim, não, não, sendo coerente com os meus valores, esse sim, sim, não, não, tem que estar revestido dessa humildade e da renúncia. Porque não é falsear a verdade, não é ser incoerente quando eu reconheço o meu engano. Quando eu sou humilde de reconhecer, poxa, eu fiz uma escolha equivocada, eu falei algo que eu não sabia e inadvertidamente induzi alguém ao erro. Então esse meu sim, sim, não, não, revestido da humildade e da renúncia, eu tenho sim o dever de reconhecer que eu estou errado, que eu me equivoquei e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reverter aquele prejuízo que eu causei de alguma forma. Isso é importantíssimo. Porque essa questão da autenticidade, da verdade que nós estamos falando aqui, às vezes a gente, com todas essas posturas que nós dissemos aí de falsear a verdade com interesses, ou mesmo por ignorância, e depois não se dar ao mínimo de respeito ao próximo, de ser humilde, de renunciar aos nossos equívocos, de corrigir os nossos erros, a gente às vezes planta uma informação, falseia uma verdade, e isso gera um prejuízo enorme. Outro dia eu estava assistindo com as minhas filhas a um filme desses de adolescente, onde um indivíduo lá, para querer conquistar a popularidade, ele postou uma mentira lá sobre um outro estudante lá que era popular também, e aquilo, hoje a gente sabe, né, nas redes sociais, tomou uma proporção assim incontrolável, a ponto de não dar tempo suficiente para ser desmentida, e aquele que foi vítima dessa inverdade acabou cometendo suicídio porque não conseguiu lidar com tamanha perseguição dos outros que simplesmente fizeram julgamentos em torno de uma falsa notícia. Olha só a responsabilidade que o Espírito, né, na lei de causa e efeito de novo, né, alguma coisa que a gente fala, que prejudica o próximo, e aquilo não estava amparado pela verdade, olha que ponto pode chegar. E hoje, tendo essa consciência que nós somos responsáveis, como bem disse lá o Camilo Brandão, por tudo que nós fizemos, nós um dia colheremos isso. E a sabedoria, a hora que nós tivermos essa personalidade divina, já autêntica, em comunhão com a divindade, fará com que a nossa consciência nos cobre, e essa cobrança, via de regra, é dolorosa. Quantos aqui de nós já não vimos os depoimentos dos espíritos, né, dizendo o quanto dói o remorso, o quanto dói ele perceber que foi por conta da sua postura falseada, vivendo numa mentira, ele prejudicou a tantos. Porque, não nos enganemos, essa máscara que a gente usa aqui e falseia a verdade, ela, assim como a personalidade transitória que nós estamos vestindo aqui, ela cai. No verdadeiro plano da vida, o plano espiritual, quando nos encontramos e o veículo de comunicação é o pensamento, não dá mais para falsear. E aí, já pensou? Vamos parar um pouquinho. Eu falo assim, se a gente ainda não conseguiu captar tudo isso e internalizar essas ideias de responsabilidade, causa e efeito, vamos então pelo menos usar a inteligência, vamos supor, vamos fazer aquela aposta mais assim, objetiva. Falar, olha, se de fato isso acontece, imagina, você que falseou a verdade aí como regra de conduta na sua existência, de repente você se encontra numa salinha, vamos fazer assim, e todos aqueles que você prejudicou, você enganou com a sua falta de postura,
você se despe, você está lá nu na frente deles e não consegue esconder mais nada, aqueles olhares em cima de você. Já se puseram nessa situação de perceber o quanto isso faz mal para o espírito? Então, sejamos inteligentes. Olha, sinceramente, essa postura aí não tem nada de falar, vou ter vantagens aqui, mas diante da eternidade, da nossa imortalidade, o que é essa vantagem aqui que uma mentira me trouxe, diante do que eu vou ter que enfrentar lá na frente? Será que vale a pena? A questão do remorso aí dói, mas de forma doída mesmo. O relato da espiritualidade, dos espíritos sofredores que estão resgatando os débitos por conta dessas condutas equivocadas, dói na alma. Bom, e olha só, quando a gente chega ao ponto de falsear tanto a verdade, a gente pode chegar num estágio de até mesmo perder a identidade, deixar de saber, nos reconhecer quem somos de fato. Aconteceu um episódio aí recentemente, minha filha mais velha lá, em contato com um colega lá, um conhecido nosso, que ele é muito brincalhão, e as brincadeiras dele são embasadas no quê? Em contar mentiras, assim, mesmo que as mais infantis, né? Mas tudo, absolutamente tudo que ele conversava lá com a minha filha era baseado nisso. Contar eu sou fã de uma dupla tal, lá eu tenho elas até tatuadas aqui nas costas, não sei o quê. Uma brincadeira assim, mas ela chegou no final de 15 minutos de conversa, ela chegou para mim e falou assim: "Ô pai, quando é que ele está falando a verdade?" Ela não sabia mais se o que falava era verdade ou não. Quem que é essa criatura? Então, isso acontece, o risco de acontecer isso, quando a gente falseia muito. A gente cria infinitas personalidades. Temos a personalidade do Adriano na casa espírita, o Adriano na fila do banco, o Adriano em casa, o Adriano lá. Qual é a que vale? É exatamente isso que choca-se com seja a sua palavra sim, não. Cadê a sua coerência, a sua autenticidade? E aí eu vou, mais uma vez, utilizar um recurso de um videozinho daquela mesma equipe dos Amigos da Luz. Gente, esse aí foi um achado, porque é exatamente a situação que, às vezes, aquele que falseia a sua conduta, se engana, é o que encontra. Vamos observar a questão dessa personagem aqui, vamos ver se a gente se enxerga nela. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação, tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Pateta. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Cala sua Tenha boca. paciência. Cala sua boca agora. Vamos Cala. fazer uma Não quero ver prece. você. Cala a boca. Espírita. Não fique nervosa. Espírita. Cuti-cuti. Porco. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Veio uma louca, mal-humorada. Louca é a... Ah, Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício.
É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, porque senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem? Poxa, aí ó, alguém já se viu aí, Renatas, Adrianos, Roberto, Joaquim, Marias. Infelizmente é o que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Aqui no Portal da Luz, e gente, a maior dor, o maior chute na canela, não é essa reflexão que a gente faz conosco mesmo. É quando um filho chega para a gente e faz uma reflexão dessas nossas personalidades, né? Quanta vez, né, fazendo uma palestra lá, uma das filhas presente, sentada, você fala uma coisa aqui, aí chega lá em casa, você faz outra. Vira para você, escuta, e aquilo que você falou lá no centro? Aí que tá, né? Seja, porém, a vossa palavra. Sim, não, não. Cadê a coerência? Cadê a coerência? Né? É isso que Jesus pede de nós. A ponto, como eu disse, né? Os filhos. Nessa mesma obra que eu falei de Joana de Ângeles lá, quando ele está tratando do capítulo lá da mentira, no meio dela, ela fala essa questão das múltiplas personalidades, quanta dor provoca naqueles que nos amam. Como eu falei, esse exemplo do filho, né? Ele enxerga em nós, às vezes, um herói, né? Quando estamos fora de casa, e dentro de casa vira um tirano, né? Olha só essa historinha que a Joana de Ângeles conta lá nessa obra, né? É uma constatação simples, né? Uma criança de 7 anos indagou a sua mãe, né, a sua genitora, que é uma profissional de televisão, por que ela sempre se apresentava sorrindo na tela do aparelho, enquanto que em casa estava sempre aborrecida e enfesada? Surpreendida com a indagação, a senhora respondeu que na televisão ela ganhava para sorrir. Diante da resposta, a filha que a amava indagou-lhe esperançosa: quanto que a senhora quer para sorrir também em casa? Será que um dia nós teremos que chegar nesse ponto, né? Encontrar alguém em casa, um filho, uma pessoa amada, e falar: senhora, quanto que você quer para vestir aquela personalidade sua lá no Portal da Luz, aqui em casa também, no dia a dia? Quanto você quer para que a sua palavra seja sim, não, não? Então, meus queridos irmãos, essa era a reflexão da manhã. Possamos nós, assim como Cristo nos ensinou, né, que a nossa palavra seja sim, não, não. Coerência, autenticidade, amor ao próximo, né, respeito, tudo aquilo que Jesus, nosso guia e modelo, veio e vivenciou. Em nenhum momento nós poderemos olhar para a experiência do Cristo e acusá-lo de ter subvertido a verdade, né? Então, não temos desculpa. Sejamos, pois, autênticos, coerentes, com a fidelidade no Cristo. Fiquem em paz, um ótimo domingo. Deus vos inspire, aqueles que ainda não exerceram o seu mais sagrado direito de cidadania, sejam inspirados e que Ismael seja bem-sucedido na sua, vamos dizer assim, vigília sobre nós. Paz e bem a todos. Que assim seja.